Bom dia, com muita alegria no dia de hoje, conversando com vocês, mais uma vez no nosso programa, Homeopatia, Corpo, Mente e Espírito, aqui na Rádio Mundial. E é com muita alegria que o tema hoje vai ser a cura pela fé. Eu preparei um programa que é uma compilação de toda essa experiência como médica e como médica homeopata, como médica da alma, né? Então, a cura pela fé, o quanto a ciência nos traz hoje explicações através da física quântica a respeito da cura, né? Antes disso, eu gostaria de informar que todos os meus CDs, como vocês sabem, quem já me conhece sabe que além do canal do YouTube, doutora Ana Clélia Matos, e o canal do Facebook, meu Facebook página pública, doutora Ana Clélia Matos, você vai ter acesso a muitos vídeos dos programas anteriores, vários temas, sempre com esse enfoque, falando daquela doença específica na medicina ocidental e na medicina chinesa, e quais são as ideias de tratamento e os desequilíbrios da medicina chinesa naquela doença. Fora isso, palestras que eu já dei, aulas que eu já dei a respeito da medicina chinesa, falando dos 5 principais órgãos, que são rim, fígado, coração, baço e pulmão. São CDs gravados para quem gosta de CD. Você pode escutar aquilo fazendo o seu serviço em casa, no carro, passar para o seu celular, escutar na hora que você puder a respeito das síndromes chinesas de cada órgão. Nós temos também o CD de alimentação na medicina chinesa, fala extensivamente sobre como os chineses lidam com a alimentação. A alimentação para os chineses é medicação. Então, comida é remédio. Como nós podemos montar um prato, né? Com sabores, cores. Então, tem lá o CD de alimentação na medicina chinesa. Tem o CD do emocional, que é um dos CDs mais bonitos. Como o emocional se relaciona com cada um dos 5 órgãos, desculpa. Nós temos o CD da menopausa. A menopausa é um assunto bastante procurado aqui pelos ouvintes da Rádio Mundial, no consultório, pelas mulheres. Então, de que forma você pode tratar a menopausa com fitoterapia, com medicamentos naturais, sem uso de hormônios? E, finalmente, nós temos o CD do câncer e homeopatia, né? A homeopatia hoje avança ajudando muito a imunologia do câncer nos tratamentos com rádio, quimioterapia, cirurgia, etc. Então, a homeopatia entra como um grande coadjuvante, uma grande ajuda para os pacientes que estão em tratamento. Muito bem, mas todos esses CDs estão à venda na farmácia Artesani, no 3097-9900, 3097-9900. A Artesani pode mandar pelo correio, a Artesani pode mandar por motoboy, e você pode buscar ali na Avenida Pompeia. Para quem mora aí na Zona Oeste, fica fácil. Mas o nosso tema hoje é sobre a cura pela fé. Será que a fé realmente cura? O que é que você tem visto aí no seu dia a dia? Já escutou falar de alguém que foi fazer uma cirurgia espiritual, que foi no nosso querido João de Deus, lá em Abadiânia, e que se curou? Pessoas que vão em igrejas, que rezam, que oram, igrejas católicas, igrejas evangélicas, budismo, e se curaram. Então, o que é? A fé cura? Então, as provas, hoje eu fiz um programa, eu vou acompanhar aqui no meu caderno, porque isso foi objeto de bastante estudo
e trouxe alguns trabalhos, algumas compilações dos últimos tempos a respeito desse tema. Então, as provas existentes quanto aos benefícios da fé para a saúde são bastante convincentes hoje em dia. Hoje nós já temos bastante estudo e bastante hospitais ao redor do mundo que inclui no tratamento a espiritualidade. Nos anos 80 ainda, o Dr. Levan, da Universidade, da Escola de Medicina do estado da Virgínia, nos Estados Unidos, publicou centenas de estudos epidemiológicos que concluíam que a crença em Deus diminui os índices de mortalidade e melhora muito a saúde, a qualidade de vida e a longevidade. Pesquisas mostraram, a despeito de qual seja a crença religiosa, então não importa se é uma crença religiosa tradicional, se é uma crença religiosa organizada ou não organizada, não importa qual, sempre que a fé estivesse presente, o bem-estar que é solicitado pelo paciente, aquilo que ele tem fé, seja a Deus, seja o Criador, ou seja aquilo que for, sempre que é evocado o pedido da cura pelo paciente, é ativado o seu processo de saúde. Então, estatísticas mostraram que a melhora na saúde e na qualidade de vida era bastante evidente. Desde os anos 90, mais ou menos, de 1990, nos Estados Unidos, fizeram uma enquete com a população americana nos anos 90 e 95% da população acredita em Deus. Em Deus, numa energia, em algo maior que nos rege. E 76% das pessoas afirmavam rezar, orar regularmente. Então, a religiosidade aumenta o tempo de vida? Sim, a religiosidade aumenta o tempo de vida. Frequentar algum lugar religioso diminui muito a ingestão de álcool, a ingestão de cigarro, de drogas e o fumo, o cigarro. Então, a religião tem uma excelente influência nos hábitos da população. Rezar, orar, frequentar algum lugar diminui muito a ansiedade. Os casos de depressão e suicídio diminuem imensamente nas pessoas que têm fé. A raiva, o ódio, a inveja, tudo isso é muito bem trabalhado pelas religiões, sejam elas quais forem. Os casos de hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio diminui significativamente quando a pessoa frequenta uma religião ou exerce um religare. Religião é a religar-se com algo superior. Então, melhora imensamente a qualidade de vida dos pacientes com câncer que têm fé em algo maior, melhoram a qualidade de vida e a possibilidade de cura. Um estudo muito interessante foi feito com 30 mulheres e homens idosos que passaram por cirurgia do fêmur, pessoas que caíram, quebraram o fêmur, tiveram problemas ali na região do quadril. Entre os 30 idosos, os que tinham fé, os que tinham uma religião sólida, conseguiam caminhar mais cedo no pós-operatório e tiveram muito menos problemas de infecção pós-cirúrgica, de embolia pulmonar pelo fato de ficarem mais tempo deitados. Então são pessoas que se levantam mais rápido no pós-operatório e conseguem caminhar distâncias maiores. Eles acreditavam mais neles mesmos e na possibilidade de sair daquela cama e voltar a caminhar. E tinham muito menos depressão. Com isso diminuiu muito o índice de morte pós-operatória
nos pacientes com muita idade, depois de uma cirurgia grande, que é a cirurgia de prótese e de fêmur. Então, a conclusão que se traz nesses trabalhos americanos, quanto mais religiosidade a pessoa tiver, menores são os sintomas psicológicos, melhora da saúde geral, melhora do estilo de vida, do comportamento, quer dizer, existe ali um comportamento mais saudável. A pessoa vai cuidar melhor de si, vai fazer mais exercícios, vai prestar mais atenção numa dieta saudável. Diminui expressivamente o número de pessoas com câncer nas pessoas que têm fé em algo. Tem mais satisfação com a vida. Então, se a pessoa faz exercício, come melhor, tem mais satisfação com a vida, é mais altruísta. Ele pensa mais no outro. A partir do momento que ele está bem, ele tem mais autoestima, ele vai ser mais altruísta. Melhora muito a qualidade da relação conjugal. Então, é evidente que pessoas que frequentam alguma religião e que têm uma fé conseguem manter um relacionamento melhor, uma família mais unida. Existe um outro dado importantíssimo, que é a maior sociabilização, maior solidariedade das pessoas que têm uma religiosidade. O índice de educação aumenta muito. São pessoas que, através dos relacionamentos na igreja, dos exemplos dados, da união entre as pessoas e entre as famílias, conseguem desenvolver mais educação, vão à luta. A união entre as pessoas cria oportunidades de trabalho. Então, mais união entre as pessoas, entre as famílias e tudo mais. Outra coisa interessante que mostraram, já mais recentemente, quando a gente já tem aí a possibilidade de ter os aparelhos de ressonância magnética, os PET scans, etc., mostraram ondas positivas que se desenham no cérebro quando as pessoas estão em oração, quando as pessoas estão em cantos, em canções com louvor, evocações, pedidos que são feitos com fé, em voz alta e principalmente em grupo, melhoram muito positivamente a transmissão dos neurônios. Os rituais religiosos são bastante importantes, né? Você pode ter um ritual dentro de uma igreja, você pode ter um ritual dentro da sua casa, dentro do seu quarto, dentro da sua sala. A emoção, quando esse ritual é feito com sentimento, a emoção inerente a esse ritual é bastante benéfica. Por que isso acontece? Porque o cérebro, ele retém na memória aquela emoção que é expressa durante aquele ritual. Aquele conteúdo do ritual, aquele pedido, aquele louvor, aquilo ativa as células nervosas. Existe ali interações e liberações químicas no cérebro, provocando um profundo relaxamento. Então, quando o indivíduo está fora do ritual, no dia a dia da vida, e passa por um problema, por um estresse, por uma situação difícil no dia a dia, e se ela já está acostumada com aqueles rituais, ela aciona a memória, a consciência, e ela consegue, a partir daquela memória e daquela consciência, ter uma liberação de serotoninas e endorfinas no momento do estresse muito maior do que uma pessoa que não tem esse hábito de um ritual religioso pessoal. Isso é muito interessante. Então, hoje, médicos no Brasil já encorajam os seus pacientes a adotar técnicas pessoais de concentração, por meio de palavras, por meio de orações, de expressões, de mantras,
que sejam significativos para eles. Então, uma pessoa pode orar, louvar a Deus através de uma igreja evangélica, de um ritual evangélico, ou de um ritual católico, ou de um ritual budista, ou de qualquer outro ritual kardecista, espiritualista, não importa. Não, aqui não estamos discutindo o tipo de religião que você escolheu para você, mas o ritual que cada uma dessas religiões pode proporcionar a você. Né? Qual é o encorajamento que você, como paciente, que às vezes está aí arrastando uma doença crônica, muitas vezes te disseram que essa doença é incurável, de que forma uma concentração feita através da fé, da oração, da coragem, das expressões de fé podem te ajudar a fazer a sua cura. Outra questão bastante importante nos grupos religiosos é a solidariedade, é a comunidade religiosa. Ela é revigorante, ela dá uma sensação de pertencimento ao indivíduo, é um apoio social. Ela ativa as vias neuropsicoimunoendócrinas, principalmente nas pessoas solitárias, nas pessoas que vivem só. Procurar se agregar a algum tipo de religião, algum tipo de comunidade religiosa, porque existe um conforto, existe uma solidariedade que é importantíssima para nos conduzir na vida. Ativa uma sequência de cura muito importante, porque se o organismo neurológico e o psicológico, você vai ter muito mais imunidade, muito mais regulação hormonal no momento que você se sente acolhido, querido, né? No momento que você sente que pertence a algum grupo. Nós, humanos, temos necessidade de nos sentir queridos, amados, pertencentes a algum círculo de pessoas. Outros círculos não religiosos, grupos de clubes, né? Grupos de esportes, né? Você não precisa necessariamente frequentar uma religião para se sentir pertencente a um grupo, se sentir acolhido. Mas a religião é com certeza a fonte mais fácil e mais importante de apoio, aonde o indivíduo, mesmo numa idade avançada, pode se sentir pertencente, pode se sentir acolhido, pode se sentir bem acolhido, as pessoas se sentirem amadas pelos outros. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar hoje é a oração da intervenção. O que é isso? Quando nós falamos, eu estou pedindo ajuda em oração para um parente meu, existe algo muito importante já desenhado quando alguém ora por nós, quando alguém ora pelo outro. Né? A intenção que é colocada, muitas vezes você nem conhece a pessoa, você só sabe o nome da pessoa, né? Quando você vai numa igreja e pede para que orem por um parente seu, ou quando alguém vai na sua comunidade religiosa com um papelzinho na mão, com o nome da pessoa, pedindo ajuda. Quando nós oramos por vítimas de catástrofes coletivas, isso chega. As pesquisas mostram que isso funciona. Estudos mostram que pacientes que haviam sido hospitalizados na unidade coronariana de um hospital de São Francisco, nos Estados Unidos, então, pacientes que passaram um período internados no hospital, que se submeteram a stent, a colocação de stent em coronária, ou que submeteram-se à cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio, das coronárias, esses pacientes foram estudados por um período de 10 meses.
Então, esses pacientes passaram pelo hospital, eram mais de 450 pacientes em 10 meses. Metade dessas pessoas receberam orações de grupos de voluntários. Metade dessas pessoas, desde o período de internação, naquele período que eles estavam internados no hospital, receberam orações e continuaram recebendo orações através do nome deles durante 10 meses. E a outra metade dos indivíduos jamais receberam orações, eram pessoas que não oraram por eles nem durante o período da internação e nem durante o período de 10 meses pós-internação. E os resultados foram impressionantes. Nos casos onde a metade desse grupo recebeu oração, existiu muito menos casos de insuficiência cardíaca congestiva após o procedimento cardíaco, houve muito menos casos de parada cardíaca, houve muito menos pneumonia como uma consequência de uma infecção pós-operatória, e eles precisaram ao longo de 10 meses de muito menos medicamentos. Então, eles sobreviveram muito melhor através do influxo da fé do outro que não conheciam. Essas pessoas que eram os voluntários que oraram, que se comprometeram em orar por 10 meses, nunca jamais conheceram esses pacientes, só conheciam o nome dessas pessoas. Então, realmente, orar funciona e eu vou conversar com vocês agora, na segunda metade do programa, sobre a física quântica e de que forma hoje a medicina explica, a medicina e a física quântica explicam o porquê que essas coisas acontecem. E no nosso dia a dia, quem nunca escutou falar de alguém que se curou pela fé? Talvez muitos profissionais da saúde ainda acham que isso seja impossível, mas no meu dia a dia, no meu consultório, nas pessoas que eu atendo, e isso é uma coisa bastante comum, até por isso, na ficha do consultório eu pergunto a religião da pessoa. Porque a religião faz parte da pessoa. Não é só o nome, a data do nascimento, o estado civil, a profissão, o endereço que importa, mas assim, a sua religião. Qual é a sua religião? Né? A partir dessa informação, nós temos como lidar com esse paciente através da fé dele. Se ele é ateu, ele pode ter uma religião, sim. Né? A religião é algo, a pessoa diz que é ateu, tudo bem, ateu não acredita em Deus, mas ela deve acreditar nela mesmo. A maior parte das pessoas acreditam que ela tem poder, que ela pode sozinha, independente da crença em Deus, de algo maior que o rege, acreditar nela, e na medida que a pessoa acredita nela, ela tem uma religião, né? Ela tem uma fé instituída nela mesma. Ela tem uma força vital que faz ela vencer os obstáculos da vida dela. Então, as curas são feitas também através da expressão das mãos, da impostação das mãos, do toque terapêutico. Então, a diminuição das dores dos pacientes no pós-operatório, em hospitais brasileiros, eu vou falar aqui no Brasil como já é feito isso, e também nos hospitais ao redor do mundo, da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, isso é muito comum. Grupos de voluntários que vão aos hospitais para orar dentro do apartamento, do quarto dos pacientes, e que vão para impostar as mãos, né? Diminui demais os ferimentos, a cicatrização dos ferimentos diminui bastante a ansiedade, a síndrome do pânico e o estresse.
nesses pacientes internados, quando eles recebem o toque terapêutico, a impostação das mãos, através de curas quânticas, através do Reiki, e existe um campo de energia curadora, que é expresso através das ondas cerebrais daquele que está ali disposto a ajudar ao próximo. Vamos continuar no nosso tema de hoje, que é a respeito da cura pela fé. Então, como eu estava falando no final do último bloco, o campo de energia curadora, hoje nós sabemos que está em onda teta. Então, quando nós estamos aqui conversando em alerta, as nossas ondas cerebrais são mais rápidas, são chamadas as ondas beta. Quando nós relaxamos, fechamos os olhos, desaceleramos e relaxamos o nosso corpo, nós desaceleramos as ondas cerebrais para ondas alfa. E quando nós desaceleramos mais ainda, que é aquele momento que você está quase dormindo, mas não está, ou logo de manhã acordando, você está em onda teta. É uma onda mais baixa que a onda alfa. E quando nós estamos em sono profundo, nós estamos em onda delta. Então, essa onda cerebral teta, com certeza, é a onda da fé, a onda da cura. É no momento que você está naquela oração profunda, você está fazendo aquela prece bem concentrada, a sua onda cerebral é mais baixa. E isso se explica na física quântica. E é naquele momento que você faz o pedido ao Criador de tudo, ao Deus seu, pessoal, e ali você obtém o resultado da cura. Então é quando você desacelera, é quando você faz aquela oração concentrada, com a mente muito calma, muito calma, muito calma, onde você está completamente desligada do ambiente onde você está, e você está sentindo a emoção. Existe a necessidade dessa emoção. Você está sentindo, é aqui no seu coração. É aonde você está em profunda meditação. Aquele momento você tem a ligação com o Criador. Aquele momento você muda a tua possibilidade quântica. Você muda a tua célula. E eu vou explicar como isso funciona. Outra coisa curiosa são pacientes que vão para a cirurgia. Fizeram entrevistas com pacientes que vão para anestesia. Então, quando entram no centro cirúrgico, aquele ambiente absolutamente técnico, absolutamente impessoal, onde as pessoas estão em movimento constante no trabalho, os médicos, enfermeiros, né? O anestesista. E foi muito interessante um trabalho quando um anestesista, ele segurava na mão dos pacientes, ele confortava o paciente no toque. Ele pegava na mão do paciente e ele executava a anestesia de mão dada com o paciente. Então, momentos antes do paciente entrar em sono profundo, ele segurava a mão. A cirurgia tinha muito mais sucesso e as anestesias não tinham complicações. Então, o toque é importante, né? A segurança, o afeto que aquele homem, aquele anestesista dava aos seus pacientes fazia com que ele tivesse sucesso, e os outros médicos, os cirurgiões, sempre requisitavam esse anestesista para anestesiar os seus pacientes. Os pacientes voltavam da anestesia se sentindo muito bem, reconfortados e agradecidos àquele médico que havia segurado na mão deles. Para você ver a importância do toque na cura, no desenvolvimento de um trabalho médico. O que é a física quântica? A física quântica é o ponto de encontro entre a ciência e a realidade da alma. Olha só que bonito. É o ponto de encontro entre a ciência e a realidade da alma. E o que é a matéria? A matéria é constituída do quê? Das células, das moléculas, depois dos átomos, né? Prótons, nêutrons e elétrons que existem dentro do núcleo dessas células. Então, é aquele microcosmos, isso é a matéria.
Então, a física quântica diz que quando nós temos pensamentos impregnados de emoções positivas, nós conseguimos harmonizar a estrutura a microestrutura da matéria, o átomo. Nós conseguimos harmonizar o sistema energético das nossas células através do nosso pensamento. E nós conseguimos reconduzir células que estão absolutamente destruídas e desorganizadas através apenas da realidade do nosso pensamento, de um pensamento impregnado de coisas positivas. Nós conseguimos alterar positivamente as células doentes do nosso corpo. Os pensamentos negativos, ao contrário, provocam desorganização da matéria, dos átomos, da órbita dos elétrons, e nós acabamos adoecendo. A base científica da cura espiritual está centrada na molécula. Isso já era dito no livro Gênesis de Allan Kardec. E estou falando de século XIX. Então, ele já dizia que a base científica da cura, pela fé, da cura espiritual, está centrada na energia das moléculas do nosso corpo. A cura vem do fluido magnético emanado pelo nosso pensamento, sob a ação da nossa vontade. Então, nós temos que educar a nossa vontade. No momento que você tem uma vontade forte, um sentimento forte de cura, você emite um fluido magnético que é emanado do teu pensamento, da tua vontade, e que esse fluido age sob a ação da sua vontade nas moléculas do vosso corpo, levando à cura. E o que é o pensamento? O pensamento é o atributo da alma. É como a alma se manifesta na matéria. Então, a alma é uma fonte inesgotável de energia válida e uma energia muito atuante na nossa vida, na vida de cada um de nós, desde o momento da formação do embrião. Então, no momento que se forma o embrião, que existe a concepção da vida, onde o espermatozoide encontra o óvulo, ali já existe a alma. Ali a energia maior da alma organiza a formação daquele corpo embrionário, perfeito ou não perfeito. Durante toda a vida da pessoa, a alma age sobre o corpo, gerando a saúde, modelando, curando, aperfeiçoando as nossas células e gerando a nossa saúde. Isso quer dizer o seguinte, que do ponto de vista espiritual, uma criança que tem uma má formação congênita traz ali um resquício de energia, e aí os espiritualistas vão dar muitas outras explicações a respeito da lei do karma, de que a pessoa escolhe aquilo para vir redimir questões de vidas passadas. Isso é outra discussão, mas eu estou falando hoje das curas pela fé, das curas espirituais e dos chamados milagres, que são explicados hoje na física quântica, são realizados pela força do pensamento, que é um atributo da alma. E o que é alma na Kabbalah? Kabbalah é o esoterismo judaico. A alma quer dizer vasilhame de luz. Então é como se a luz do Criador se dividisse, compartilhasse a sua luz, o Criador compartilha a sua luz em pequenos vasilhames. Os vasilhames são as almas, e dessa maneira, diante da física quântica, já não existem razões para que a ciência e a religião, hoje, no século XXI, se mantenham separados. Já dizia Thomas Edison, que inventou a lâmpada, a fé sem a ciência é fanatismo, e a ciência sem a fé pode ser loucura. Os princípios da física quântica hoje levam-nos a um conceito absolutamente novo,
a um paradigma multidimensional, onde a dimensão só não está mais aqui só no corpo físico, é multidimensional, não tem limites para a nossa vontade, para a nossa alma, para a nossa fé. Não existem barreiras. Existe um infinito oceano cósmico de possibilidades. É aquilo que você pensa, é aquilo que vai acontecer no seu futuro. Essa multidimensionalidade dos campos de potencialidades que a física quântica fala. Então, o futuro é uma múltipla escolha. Você escolhe o seu futuro. Na medida que você tem a sua alma, a vontade da sua alma, e você emite um pensamento, você está desenhando os seus elétrons que formarão o seu futuro, as moléculas do seu corpo no futuro, as ações da sua vida no futuro. Dessa forma, você pode se relacionar com tudo e com todos, da maneira como você quiser, na hora que você quiser. Nós somos uma partícula no imenso oceano do universo, uma partícula quântica. Essa partícula quântica, pela expressão da nossa alma e da nossa vontade, forma a matéria orgânica. E aí você cura a sua doença. Essa partícula orgânica que está dispersa no universo, que vem da partícula quântica, que forma a matéria orgânica, forma a matéria mineral, forma a matéria vegetal, forma a matéria animal, onde nós estamos inseridos, nós seres humanos. Cada ser humano é uma manifestação dessa energia universal, através dos nossos pensamentos. Através dos nossos sentimentos e das nossas ações, existe um mundo atômico sutil que você modifica. Você pode exercer uma grande influência sobre o mundo visível, material, através do seu pensamento. Na física quântica, todo o fenômeno externo e interno tem a mesma origem. E essa origem vem do Criador, do vazio, do ilimitado, da vacuidade, como dizem os budistas, do absoluto, da luz, do Criador, de Deus, seja do que for, é a fonte máxima de energia do universo. Então, conclusão, o mundo material, esse mundo que surge a partir da noção do nosso eu individual, é um eu individual que aparentemente está separado do mundo, mas não está. Então, esse mundo externo, ele tem origem na nossa consciência. E por isso, se ele está dentro de nós, ele pode ser mudado a qualquer momento. A qualquer momento pode ser mudada a sua realidade. Então, a cura vem através do pensamento de uma forma de energia positiva emitida por você através da sua alma, do seu eu superior. Do seu eu superior saem pensamentos positivos que podem se expressar no corpo físico através da sua oração, através da sua fé, através da sua vontade, através da sua determinação, independente de você ter religião ou não. Existe um reajustamento dos elétrons, um alinhamento de maior potencial das órbitas dos elétrons dentro das células, e isso é que provoca a saúde das suas células, o bem-estar da sua vida. E ao contrário, os pensamentos negativos, responsáveis por uma descompensação energética daqueles elétrons, levam a doenças físicas. Então, de que forma os florais, a homeopatia, a cura reconectiva, a acupuntura, o reiki, as massagens, a microfisioterapia, o theta healing, a terapia crânio-sacral, levam o quê? Informações, bioinformações curativas. São maneiras de facilitar a cura. Mas essa é a única maneira? Não, nada disso vai adiantar se você não mexer na sua fé, na sua vontade, nos seus pensamentos. Através da nossa consciência, a gente tem grande influência na informação dada.
Quando você toma um medicamento homeopático e você tem uma vontade positiva, uma fé naquilo, você direciona ao medicamento o poder de te curar, aonde você direciona ao seu corpo, as suas células, os seus elétrons, a reorganização das suas células, você se cura. Então, os medicamentos, a massagem, todas essas terapias holísticas são apenas um caminho que você determina. Até mesmo com um medicamento alopático. Se você acredita naquele medicamento, de alguma forma você põe a sua vontade e você se cura. O homem é um ser complexo que tem que ser tratado de uma forma holística. E o que é a cura? Nós temos que construir dentro de nós um modelo de cura global, holístico. Quem não quer se curar do corpo físico, do corpo emocional e do espiritual? O que é matéria e energia? Esse dueto matéria e energia é visto como uma mudança constante, um equilíbrio constante entre a matéria e a energia que leva à cura. E a física quântica fala do salto quântico, informações que não existe período de tempo para caminhar. E que percorrem distâncias imensas só pela força do pensamento. As coisas podem acontecer instantaneamente a uma distância absurda. É só você focar o pensamento. Na hora que você foca o pensamento, você estrutura todas aquelas moléculas que estão soltas, moléculas quânticas de energia que estão soltas pelo ar. Você organiza aquelas moléculas em direção a um futuro, em direção à cura, em direção ao que você quiser. É assim que se processa a fé. A fé nada mais é numa onda magnética cerebral de baixa frequência, numa onda teta, você emitir ordens para o universo, ele se organiza molecularmente para realizar o seu desejo, seja ele qual for. É muito interessante que o ano passado eu participei de um congresso no Hospital Albert Einstein em São Paulo, e o Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein trabalha com a fé. Os pacientes podem escolher o que eles querem internados. Então, ele pode pedir um rabino, ele pode pedir um pastor, ele pode pedir um padre, ele pode pedir um professor de yoga, ele pode pedir alguém para ajudá-lo a fazer meditação. E essa medicina integrativa proposta pelo Hospital Albert Einstein hoje é de grande sucesso nas doenças graves, nos pacientes internados com doenças graves. A fé dá ao paciente o que nós chamamos de coping, a capacidade humana de superar as adversidades, aumenta o coping desses pacientes. Os pacientes internados em sofrimento, quando eles têm uma possibilidade de fé, de fato, eles aumentam, eles superam a doença e as adversidades. O médico holístico, ele tem que incentivar a espiritualidade do paciente, não é mais vergonha isso. Dentro do mundo da medicina alopática, não é vergonha o médico absolutamente incentivar o seu paciente a ter fé naquele momento. Em 2009... houve um estudo com 42, houve uma publicação de um trabalho que era um compêndio de 42 estudos sobre o papel da espiritualidade na saúde, envolvia 126 mil pessoas. E o estudo comprovou aquilo que eu já disse, que pessoas que frequentam cultos religiosos apenas uma vez por semana aumentam em 30% os seus anos de vida. É um comportamento saudável, aumenta a qualidade de vida e a longevidade das pessoas. Um cientista chamado Jim Hammer, em 2004, publicou um trabalho que foi publicado nas melhores revistas de ciência, descobrindo o gene da fé. Ele chamou o gene de Deus. Ele numerou esse gene como VMAT2,
Esse gene dentro do nosso corpo, ele tem a capacidade de ativar o nosso cérebro a produzir serotonina, dopamina, ele altera o estado de consciência. Ele colocou eletrodos em pessoas ateus, colocou eletrodos que conseguiam ativar uma área do cérebro onde esse gene costuma atuar, e essas pessoas passaram a ter visões, a ter sentimentos diferentes, a perceber que algo maior as rodeava, pessoas que nunca tinham sentido isso antes. Nós somos programados a ter experiências místicas a partir do momento que esses genes são ativados. Isso explica porque algumas pessoas são mais espiritualizadas que as outras. E os exames de neuroimagem no Hospital da Pensilvânia, com o Dr. Andrew Newberg, quanto mais pensamos em Deus, mais nossos circuitos neurais são alterados. Freiras rezando, budistas meditando, aumentam a atividade dessas áreas cerebrais ligadas à emoção. Conclusão, com a meditação, com as orações, com esse senso de individualidade, de tempo e de espaço que a física quântica nos dá, nos tornamos uma única luz, um ser com Deus e com o universo. E a fé é pessoal, é individual. E pode estar ou não vinculada à religião. A religião é o que menos importa. O que importa é essa fé que você tem em algo maior, seja lá qual for. Bom, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Nós estamos aqui sempre, eu sou a doutora Ana Clélia, sou médica homeopata, atendo aqui em São Paulo. Visitem o meu canal no Facebook e YouTube. Esse programa vai estar amanhã no meu canal, doutora Ana Clélia Matos, no YouTube. Um ótimo dia, uma excelente semana e até a próxima semana.